meu nome é Richard Zimmler, sou escritor, autor de várias obras sobre a história dos judeus portugueses, entre elas O Último Cabalista de Lisboa, que trata o tema das perseguições aos judeus do passado em Portugal. Uma das consequências dessas perseguições foi que os judeus portugueses passaram a viver a sua religião em segredo, escondendo e disfarçando as suas práticas, mesmo dos olhares mais próximos dos seus vizinhos e amigos. Hoje, precisamente, quero falar-lhes muito brevemente de uma dessas comunidades de judeus secretos que, em Belmonte, uma aldeia da Beira Baixa, criaram uma forma única de viver e praticar a sua religião. Para melhor compreendermos como é que surgiu essa forma tão particular de judaísmo, temos de recuar no tempo até 1497. Em março desse ano, o rei Dom Manuel impôs a todos os judeus do seu reino a conversão ao cristianismo. Esta conversão forçada em massa, só em Lisboa foram 20.000, levou à criação de uma nova classe de cidadãos, os chamados cristãos novos, para os distinguir dos portugueses que eram cristãos de origem. Os cristãos novos que desejassem continuar a praticar a sua fé ancestral tinham duas opções: ou tentar emigrar para outro país mais tolerante, ou permanecer em Portugal e praticar o judaísmo em segredo. Infelizmente, os que decidiram permanecer em Portugal perderam acesso aos seus livros sagrados porque os textos em hebraico foram confiscados pelo rei. E quando a Inquisição foi implementada em 1536, qualquer cristão novo que praticasse o judaísmo em segredo passou a ser considerado um herege, arriscando-se desse modo a ser preso, torturado e inclusivemente queimado em público numa fogueira, nos famigerados autos da fé. Em consequência disso, durante séculos, os judeus secretos apresentavam-se em público como cristãos, embora às escondidas em suas casas continuassem a praticar os seus rituais tradicionais. Não tendo acesso aos livros sagrados e forçados a manter uma vida espiritual absolutamente clandestina, os rituais e orações tradicionais foram gradualmente sofrendo certas alterações e adaptações, criando uma nova forma de sua fé que adicionava elementos de cristianismo a uma base original de judaísmo. E esta forma única de judaísmo que os estudiosos designam como criptojudaísmo. Dos casos em que se registrou tal fenómeno, o local onde estes criptojudeus se revelaram mais resistentes e criativos foi precisamente Belmonte. Ao longo de 5 séculos, de facto, até hoje, esta comunidade recusou-se a abandonar a sua fé e recusou trair os seus próprios princípios e valores. Numa época como a nossa, em que frequentemente se apela à tolerância e à aceitação mútuas, assim como uma sociedade mais integradora e justa, o criptojudaísmo oferece-nos uma importantíssima lição de coragem e tenacidade. Foi isso precisamente que me levou a aceitar ser padrinho de campanha que se propõe consagrar o criptojudaísmo de Belmonte como uma das 7 maravilhas populares de Portugal. É importante a participação de todos para divulgarmos o que é único e maravilhoso e tão nosso. Para votar, ligue por favor para 760-207-836. Muito obrigado.